Corações amados, vamos, através da mente unida, entrelaçar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vamos buscar a Deus, nosso Pai Criador, buscar a Jesus, o nosso Mestre, e pedir o amparo desse Mestre amorável, fortalecendo os nossos corações, estabelecendo em nós a condição de aceitarmos a luz, a alegria, a misericórdia infinita do Pai, que envolve-nos a todos, encarnados e desencarnados. Que os trabalhadores da Casa de Isabel possam nos envolver a todos que se encontram na sintonia do nosso estudo, a todos aqueles lares que depois assistirão essas reflexões. Que o Evangelho do nosso Mestre Jesus fale mais alto aos nossos corações. Sê conosco, bendito de Deus. Amigos e amigas queridas, muitas saudades, estamos aqui dando continuidade ao nosso livro amoroso, essa pérola que Jesus manda para nós através do Emmanuel, com a psicografia do Chico, cada frase que Jesus deixou na sua trajetória. Hoje ela é de uma forma muito ampla, de uma forma muito clara e objetiva, trazida a nós através da metodologia do Emmanuel, que foi o Padre Manuel de Nóbrega, que desde o ano de 1500 ele tem compromisso com a pátria do Evangelho, e todos nós que estamos aqui neste momento no nosso planeta Terra, a gente possa ter a noção que nós mentalmente fomos preparados para disseminar o amor, a compreensão. E é o nosso pensamento, a nossa atitude que provoca no outro essa interação e esse despertamento. E quando Jesus fala em Lucas, no capítulo 18, versículo 1, orar sempre e nunca desfalecer, aí está para nós a receita para a gente ser vencedor das nossas próprias dificuldades e a gente ter por meta chegarmos à nossa existência completistas. No nosso estudo anterior, eu não lembro se foi de sábado ou se foi de terça, a gente falou de espírito completista. Espírito completista é aquele que no orbe ele faz todas as atividades, desenvolve todos os trabalhos a que ele se propôs. Espíritos completistas são raros. De 100, você tira 5. Então, são 5 que aproveitam todo o tempo, todas as oportunidades de crescimento e envolvimento. A pergunta é, a gente está aqui aproveitando as possibilidades da vida ou a gente está no recreio da escola no planeta Terra? Então, cada um de nós vai fazer uma autoanálise, vai ver como é que anda o nosso ânimo, se a gente estiver desanimado a partir dessas orientações do Emmanuel, a gente vai ver se a gente retoma as nossas energias, as nossas metas e consegue de uma forma eficiente fazer aquilo que a gente veio como objetivo reencarnatório. É óbvio que às vezes bate em nós um desânimo, uma tristeza, uma solidão. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar. E quando você ora, quando você se liga ao plano maior e você recebe do seu anjo da guarda, do teu espírito amigo, daquelas pessoas que torcem para que você realmente vença as suas dificuldades, há todo o envolvimento. E quando você se propõe a trabalhar no bem das criaturas à sua volta, você automaticamente dinamiza no seu potencial os seus recursos, né? Então o Emmanuel fala para nós, não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo,
te inabilitem para o serviço da sua iluminação. Então você pode não ter um braço, você pode não ter uma perna, você pode ser paralítico, aleijado, mas você não pode permitir que esse estado do seu corpo, problema externo, te inabilite para o serviço de iluminação. O que é iluminar, gente? Iluminar é ter entendimento, é administrar os recursos da vida. Se você tem a proposta de ser maior do que as dificuldades, automaticamente você consegue condições. E o Emmanuel fala para nós que enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, será sempre defrontado pela dificuldade e pela dor. Por quê, gente? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, a felicidade nesse planeta, ela não faz parte do contexto. Um dia fará. Mas, por hora, as criaturas que estão aqui ainda não passaram de ano, não passaram de fase. É a mesma coisa de você querer colocar uma criança do jardim da infância numa escola, numa faculdade. Ela não tem condições. Então, a felicidade é uma conquista da criatura que já desenvolveu habilidades. E nós estamos no caminho. Então, a dificuldade e a dor, na realidade, são recursos que a metodologia do Criador utiliza conosco todas as vezes que a gente sai da rota. Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Então, se você tem essa consciência e você está no caminho do bem, diz o Emmanuel, através do Chico, que quando a gente tem dívida para pagar e chegam até nós as dificuldades e nos encontram no trabalho do bem e da ajuda ao próximo, determina a lei do Pai que aquela dívida seja interrompida, que ela seja adiada por tempo indeterminado. Então, quando você descobre o caminho do bem, a coisa flui mais fácil, né? Então, a lição dada, o que é? É caminho para as novas lições. Através do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Quando você está numa sala de aula e domina aquele conteúdo, você vai para outro. Quando você resolve uma situação, você está apto a enfrentar outras, mas as dificuldades e os desafios fazem parte do nosso processo evolutivo de aprendizado, né? Então, qual que é a função da escola? É ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Então, o planeta Terra, essa escola bendita, nos oferece essas possibilidades. E o que a gente precisa? Encher-se de calma e bom ânimo em todas as situações. Se você está bem, as coisas fluem bem, porque você está conectado às leis do universo que promovem o bem-estar de tudo e de todos à sua volta. O Emmanuel fala que foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha. Para quê? Vencendo inibições fora de ti, aprenda a superar as tuas limitações. Então, quando você vence a sua dificuldade, que está fora de você, você enfrenta o desafio, você percebe que você é capaz. Eu acho que a maioria de vocês, não sei, tirou carta de motorista. A primeira vez que eu entrei no carro para me candidatar a ficar habilitada para dirigir um veículo, eu achei que eu não fosse dar conta. Se eu, no primeiro medo, no primeiro impulso, tivesse parado, hoje eu não estaria no comando de uma máquina, que é muito simples. Mas eu tive que vencer o desafio. Então, quando o problema te apresenta, vença o desafio, encare ele de frente. O Emmanuel fala para nós que enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirará cercados de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Olha, gente, se a gente for dar uma olhada à nossa volta, nas redes sociais, o que acontece? Todo mundo está inquieto, todo mundo tem gesto impensado
e todo mundo tem sentimento escuro. Quando você vê um profissional de saúde ser atacado por uma criatura, quando você vê um professor sendo atacado pelas pessoas, quando você vê uma pessoa idônea sendo atacada na sua moral, aonde que fica a condição da criatura que tem essa atitude? Ela não para pensar no reflexo do gesto dela, porque se ela parasse para pensar e se colocasse no lugar do outro, a atitude dela seria bem diferente. Então, o grande teste para nós hoje é, dentro do contexto em que nós vivemos, exercitarmos o grande teste de se a gente aprendeu as lições de Jesus ou não. Qual que foi a grande lição de Jesus? Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. Quando você vai falar mal de alguém, você se coloca no lugar do outro? Quando a pessoa não está no ambiente, pode ser um familiar, pode ser um amigo, um colega de trabalho, você para pensar, se você fosse aquela pessoa que o comentário está sendo feito e normalmente tecendo coisas negativas, como é que você gostaria que reagisse? Ou eu gostaria que alguém me defendesse, que visse o meu lado. Então, quando alguém está falando mal de alguém, defenda, fala, ó, essa criatura ela fez isso, olha, mas ela é pai, ela é mãe, ela é irmão, ela faz isso, ela faz aquilo. Realça o lado positivo. A sua atitude positiva cria um clima vibracional diferente e muda a mente das criaturas. Agora, se você colocar lenha na fogueira, a coisa complica mais, né, gente? Eu não sei se vocês conhecem esse livrinho maravilhoso, Instruções Psicofônicas, e esse livro, ele foi escrito nos anos 52 até os 56, são 4 livros, né? E então eles gravavam as orientações que eram dadas e depois eles reproduziram nesse livro. Então esse livro ele é riquíssimo, né? E tem uma lição, é a lição 26, chamada Uma Lição. Então foi uma reunião que foi feita no dia 2 de setembro de 54. E apareceu ali, no trabalho mediúnico, um irmão, eles mudam o nome, chamado Joaquim, e eles não fornecem essa informação de quem é. E esse Joaquim, ele chegou na reunião muito revoltado e infeliz. Ele disse que ele foi molestado por fortes jatos de água, que ele foi dissecado vivo e que ele foi para uma escola de medicina estranha. Então, o que aconteceu com esse Joaquim, né? Ele teve um ataque epilético, né? Não é bem esse termo, não. Como é que chama o termo? Eu esqueci, gente. Pois daqui a pouco eu lembro. Então, a aparência da criatura é como se ela tivesse morrido. Ela perde o calor, o coração não bate. A Ivone Pereira, quando ela era bebê também, ela passou por esse processo. Ela ia ser enterrada, a mãe dela achava que ela não tinha morrido, e daí a pouco o espírito não está desligado e a criatura volta. Então esse rapaz aqui, ele, como ele teve esse ataque epilético no meio da rua e ele não tinha quem cuidasse dele, ele ficou na escola de medicina. Então ele fizeram todo, primeiramente ele foi conduzido para a geladeira. Depois cortaram os órgãos, tiraram o coração, abriram o cérebro, fizeram toda a autópsia e estudaram o corpo dele. Ele estava indignado, né? Mas ele foi recolhido nesse grupo do qual o Chico participava e os mentores amigos vêm em socorro dele. O trazem na reunião e ele se sente muito injustiçado. Aí é feito para ele um processo de regressão de memória. E o que acontece? Ele fala que ele fala nessa situação que é impossível descrever, né, o que ele viveu como morto-vivo.
Então, na regressão da memória, ele foi um mandarim. E nesse, ele tinha o poder e ele invocou com uma pessoa lá, com um colega. E o que ele faz? Ele faz com que essa criatura dorma ao relento, um frio muito grande, depois ele tira os olhos dele, ele abre, exige que o coração dele seja servido numa bandeja. Não contente, ele manda abrir o cérebro da criatura para que os miolos dele sejam devorados pelas aves. Isso ele fez com um colega, com uma pessoa que estava sob a subordinação dele, e ele não se condoeu. Então, essa atitude gerou nele uma situação no hoje em que ele foi vítima. Então, ele não está morto-vivo, porque o que morre é apenas o corpo. Então, se você está passando por uma dificuldade, se você fala, o que está acontecendo comigo? O que você tem que fazer? Você tem que orar, você tem que buscar a misericórdia do Pai. Quando você tem essa força, você vence as dificuldades. Se você estuda, se você lê as obras do Emmanuel, por exemplo, os cristãos, quando eles eram devorados pelos leões, que eles eram queimados, eles iam cantando, eles iam com o coração em júbilo. E isso fazia toda a diferença, porque era feito uma agressão ao corpo físico, mas o espírito era retirado dali e nada menos do que Jesus para acolher aquelas criaturas. Então, o desfalecer do corpo, gente, é uma coisa que acontece, mas se está acontecendo com o meu corpo, eu tenho que entender que esse corpo abençoado é o meu instrumento de crescimento e eu tenho que agir de forma diferente, objetivando aproveitar o que a vida está querendo me ensinar. Então, essa criatura aqui, ela percebeu o quê? Que se acontece alguma coisa na nossa trajetória, é porque a gente tem isso aí na nossa vibração mental. O que nos ocorre é consequência das nossas escolhas. Se eu escolho alguma coisa para mim, ninguém, nem a minha mãe, que me amou profundamente, que eu acho que a pessoa que mais gostou de mim é minha mãe, ela vai poder sentir na pele a minha dor. Ela pode ser solidária comigo. Ela pode tentar me ajudar a ter força, mas só eu consigo resolver o meu problema, não é verdade, gente? O Emmanuel continua para nós dizendo o seguinte: você lembra de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda de Jesus até hoje? Onde que está o Sinédrio que condenou Jesus à morte? Onde é que estão aqueles romanos vaidosos e dominadores? Onde que estão os verdugos da Boa Nova Nascente? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde que estão as trevas da Idade Média? Onde que estão os políticos inquisidores de todas as matizes que feriram em nome de Jesus? Então o Emmanuel diz: arrojados pelo tempo, aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz, em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa, no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Vou repetir de novo. Recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo,
amando e nunca desfalecer. Então, gente, essa regra é a regra de ouro para que a gente não se perca nos labirintos da vida, né? Então, a gente tem que entender que a oração é o recurso que nós temos de buscar a misericórdia. Orar é você ligar-se ao Criador para pedir, para agradecer. Na maioria das vezes, nós oramos e pedimos. Raras vezes a gente agradece as bênçãos recebidas. A gente sempre, quase sempre, no nosso estágio evolutivo, a gente se coloca na condição da criatura que precisa sair da dificuldade, que precisa de amparo, que precisa disso, que precisa daquilo. Mas dificilmente as criaturas, quando estão bem, agradecem a família, o trabalho, o corpo perfeito. Agora, depois de tantas leituras, parece que a gente já está tendo essa noção. Então, a oração, ela realmente eleva-nos num padrão vibratório ao encontro do Criador. E toda oração que é feita de coração, ela encontra resposta. Não existe oração sem resposta. No livro do Mundo Maior, a gente vê a oração de uma garota pela madrasta, porque a madrasta está muito enferma. E o André, os espíritos amigos, pela oração dessa criatura, vão até aquela casa socorrer. Quando eles adentram para socorrer a madrasta, o que eles descobrem? Que a mãe dessa menina, por motivos eu não vou contar para vocês lerem, ela sentindo-se que essa madrasta foi responsável pela morte do filho dela, ela se transformou em obsessora e estava ali querendo a jugular da criatura, levando à morte. Então, gente, aí o André fala assim, ó, chegou uma... Vamos tirar ela? Aí, peraí, não é bem assim, existe uma trama, então nós vamos ter que resolver todos os corações envolvidos para que todos se fortaleçam. Então, aquela criatura que está desencarnada, ela tem que se fortalecer. Aquela que está na dificuldade tem que fortalecer. Quando nós deixamos o nosso corpo de carne, gente, se fosse ver a nossa entrada no mundo maior, como diz numa mensagem o Eurípides Barçanufo, é um museu de cera. Então, como é que você chega? Então, aquela criatura que tomou conta dos bens materiais, se você for ver o túmulo dela, é um museu de cera, e ali estão, naquelas peças, toda a vivência dela. Então, quando nós renascemos no planeta, quando nós reencarnamos, nós trazemos os sonhos e os ideais. E quando desencarnamos, deixamos de uma forma materializada aquilo que nos moveu. Se você é ligado ao dinheiro, a conquistas de títulos, a prisões por escolhas suas, aquelas referências que você tem, elas ficam moldadas nessa passagem. A pergunta é: como é que você vai chegar do outro lado, gente? A gente não para perguntar. Hoje eu tô aqui, pode ser que amanhã não esteja. Então, o que eu fiz hoje no meu dia, como atitude, com envolvimento, para melhorar esse relacionamento que eu tenho com as criaturas? E as criaturas que foram colocadas do meu lado são as peças fundamentais para que eu desenvolva em mim as habilidades do coração. A Clélia Rocha, ela diz o seguinte para nós, que nós precisamos não nos incomodar de sofrer, que nós precisamos chorar a caminho da alegria perfeita,
como quem chora aguardando a luz da consciência pacificada no dever irrepreensivelmente cumprido. Todos os sofrimentos, eles trazem consolo, mesmo aqueles físicos ou morais que afligem as criaturas em maior grau de intensidade, à face da violência com que se manifesta, seja o desastre, a moléstia inesperada, o desenvolvimento, o desentendimento ou a desilusão. Então, gente, o que nós estamos fazendo com os desafios? Então, como eu falei para vocês aqui outro dia, fala para o teu problema que você tem um grande Deus e que Deus é maior que o seu problema. Com essa ligação com o Criador, nós nunca vamos desfalecer, nós vamos ter bom ânimo, coragem, perseverança. E agradecer que a vida nos possibilita as dificuldades como degrau de crescimento. Gente, quero agradecer a atenção de todos, o carinho, o envolvimento, que nós possamos ser instrumentos no planeta da disseminação da paz, da alegria, do bom ânimo, do contentamento. Que Jesus conte com cada um de nós como agente multiplicador da paz, da alegria e da esperança. Que os nossos lares possam ser envolvidos, que todos os corações necessitados recebam o nosso abraço, a nossa vibração de amor. Beijo no coração, que Jesus permaneça conosco agora e sempre. Graças a Deus.